Gênesis 45, 4 e 5, é a primeira referência. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. José, que se tornou o homem mais importante do Egito, tendo vindo do cárcere, tendo sido traído pelos irmãos, acusado falsamente pela mulher de Potifar, ficou na prisão muito tempo. Depois ele cria toda uma estratégia, se dá a conhecer aos irmãos, e naquele momento ele diz isso. Agora vamos para a segunda referência, por favor. Vá comigo para Mateus, capítulo 2, de 13 a 15. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Por favor, vá agora para Lucas 6,44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. A árvore se conhece pelos seus frutos. E a última referência, 2 Coríntios, capítulo 11, de 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, toda vez que um homem, um ser humano, se encontrar com outro ser humano, eles vão trocar. Vão trocar hábitos, vão trocar informações, eles vão fundir conhecimentos e vão ter conhecimentos novos, e todos os envolvidos levarão um pouquinho dos outros. Padre Zezinho, numa música antiga, ele diz algo muito bonito, ele diz: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. É verdade, é verdade. Toda vez que a gente entra em contato com alguma coisa, a gente não é mais a mesma coisa que era antes, nem aquela coisa é a mesma. Tem sempre uma alteração. A história da humanidade é uma história de fusão, é uma história de aprendizado comunitário. Quando Deus cria um povo para ser a sua testemunha na terra, a ideia de Deus não era ter um povo só dele. Eu fico muito preocupado quando eu ouço religiosos defendendo a ideia de que há um povo, que é o povo de Deus, em relação a outros que não são povos de Deus. Uma exclusividade que realmente eu não encontro na Bíblia. Não encontro. A maior declaração, ao meu ver, diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E alguém vai dizer: tem que crer como eu creio. Não, a Bíblia não disse isso. Diz que todo aquele que nele crê. Ponto. A salvação não é monopólio de nenhuma igreja, de nenhum líder religioso, de nenhuma denominação. A salvação é algo que pertence a Deus e Ele opera como quer. Mas cada um de nós é guiado também pela sua consciência. Nós não somos guiados por outra coisa senão pela nossa consciência. Quando Deus levanta Abraão e quer criar um povo, Ele cria toda uma história, mas esse povo tem que criar um entendimento que vá para a base do seu inconsciente. Como eu sou psicanalista, eu acredito no inconsciente como uma verdade. Nós somos muito mais fiéis ao nosso inconsciente do que ao consciente. Os nossos pensamentos conscientes são moldados, mas o inconsciente é in natura. Então Deus, para criar uma religiosidade num povo e dar uma experiência a esse povo de justiça em face da injustiça, leva a semente desse povo para o
Egito. O Egito já tinha toda uma teologia de muitos deuses, todo um sistema ritualístico, toda uma linhagem sacerdotal para os seus muitos deuses. O Egito tinha uma religião em tudo muito perfeita. E esse povo vai para o Egito. Durante muito tempo eles são bem-vindos na terra, eles são respeitados, eles têm uma mão de obra que é paga, que se qualifica. Mas depois de um tempo essa situação muda e eles começam gradativamente a deixar esse status de convivência pacífica e de serem desejados na terra e se tornam indesejáveis e se tornam escravos e passam a sofrer muito. Deus dá a esse povo a experiência do sofrimento, da dor, da injustiça, da morte, mas dá uma experiência de religiosidade extremamente profunda. Quando, ao fim de um tempo, Deus resolve tirar esse povo do Egito, ele aparece a Moisés, e Moisés pergunta: qual é o nome do Deus que está me aparecendo? Porque eu tenho aprendido que no Egito existem muitos deuses, qual dos deuses do Egito está me aparecendo? E ele então disse: eu sou o que sou. Ele é a encarnação de todos os entendimentos religiosos dos muitos deuses do Egito. O Egito entendia que havia um Deus para atravessar a alma do morto para o outro lado, um Deus do além, um Deus do rio, um Deus do vento, e de repente esse que aparece a Moisés diz: eu sou o Deus do tudo. Tudo que você aprendeu dos muitos deuses, eu sou. E então esse Moisés tem um impacto enorme, e isso nós estamos aí pelo século 6 a.C., e ele vai se lembrar que séculos antes, Aquinaton, foi um faraó que entendeu que também havia um só Deus, o Deus Sol, o Deus Áton. Então ele começa a entender toda uma religiosidade egípcia a partir de um entendimento de um único Deus. E ele vai tirar esse povo que sofre como escravo, que sofre morte, perseguição, injustiça, e vem para o deserto. Ele sobe a montanha depois de um tempo e recebe todo um código de leis, ele recebe todo um conjunto de leis que vai reger a vida das pessoas e o culto a Deus. Mas não existe na lei nenhuma citação sobre uma entidade chamada Satanás. Não existe. Não existe na lei mosaica uma citação sobre Satanás. A gente vai entender que a serpente que enganou a mulher é Satanás, porque lá em Apocalipse isso é descrito. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Nós vamos entender depois. Como também não existe nenhuma codificação, nenhum estudo sistemático no Novo ou no Velho Testamento a respeito da figura do diabo. Ela também explode, ela aparece aqui e ali, e pegando versículos, os teólogos vão criar uma doutrina e vão encaixar esse personagem, e nós então conhecemos a história que diz que Satanás, antes de ser Satanás, o anjo de luz, quis colocar o seu trono acima do de Deus, e aí ele cai e se torna o príncipe das trevas. Mas de onde vem a ideia de Satanás e de diabo? Ora, como eles ficaram no Egito durante muito tempo, no imaginário, no inconsciente deles estava gravado o nome de cada um dos deuses do Egito. Havia um deus no Egito chamado Sete. Não é Sete o número, S-E-T-H, Sete. Sete era o deus do mal, o deus da morte, o deus da inveja e da traição. E ele tinha um inimigo terrível. Ele não gostava do Deus que julgava os homens, Osíris, que também era o Deus do além. E ele faz tudo e acaba matando Osíris. Então ele é o Deus da morte. Isso ficou gravado no inconsciente desse povo, e mesmo tendo toda uma legislação religiosa dada por Moisés, que não fala dessa entidade,
eles começam a perceber que toda ação maligna que se dirigia à morte, que privilegiava a violência, lembrava muito Sete. E da palavra Sete vem o nome Satanás. Há uma evolução. Assim como a figura do diabo é uma figura que aparece no zoroastrismo, que é uma religião de Babilônia. Quando eles entram em contato com os persas, quando eles entram em contato com a religião babilônica durante os 70 anos do cativeiro, e eles voltam, eles trazem então a ideia de diabo e vão fazer um sincretismo entre Sete, Satanás e diabo. Então, quando hoje nós falamos diabo, nós entendemos como Satanás. E quando nós falamos de Satanás, nós não temos nenhuma dúvida que é o diabo. Nós não acreditamos que existe o diabo e existe Satanás. Nós não acreditamos que entra um chamado diabo e outro Satanás. É a mesma figura. Eles entenderam assim também. Então esse nome Satanás tem uma tradução mais aceita, que significa adversário. Enquanto diabo significa divisor, aquele que causa divisão, a palavra Satanás significa adversário. Mas adversário de quem? De quem Sete era adversário? De Osíris, principalmente de Osíris. Dos outros deuses ele não gostava, mas de Osíris ele odiava. E Osíris era o deus do além. Daí a ideia de que Satanás é o inimigo de Deus. Satanás, o deus da morte, é inimigo do deus da vida. Então, nós entendemos, por evolução, por transformação que o tempo fez e as civilizações que se sucederam nos trouxeram, de que Satanás é o espírito de morte e ele se contrapõe ao espírito de vida, que é o espírito de Deus. Então vocês já entenderam isso. Então nós entendemos que nós estamos num mundo que está entre duas forças o tempo inteiro, o mal e o bem, a vida e a morte. O próprio Deus chega a dizer: eis que ponho diante de vós dois caminhos, de vida e de morte, escolhe, pois, a vida para que vivas. A Bíblia chega a dizer para nós que há caminhos que são caminhos de morte. E quais são os caminhos de morte? Os caminhos do mal. A própria Bíblia chega a dizer para nós que se nós fizermos o bem, nós não vamos colher o mal. Só colhe o mal quem planta o mal. A Bíblia chega a dizer que o salário do pecado não é a vida, o salário do pecado é a morte. E quem é que leva ao pecado? Satanás, que é adversário de Deus e se torna adversário de todo aquele que é de Deus. Posto isso, eu quero chamar a sua atenção para o primeiro texto que nós lemos. José vai parar no Egito. Ele chega ali numa condição de escravo, foi traído pelos seus irmãos, perde o contato com a família, perde a própria identidade, ganha outro nome, perde a condição de filho amado do seu pai, se torna um serviçal de uma casa, traído por aqueles a quem ele servia, ele vai parar no cárcere, sofre todas as injustiças e por fim ele é alçado pela mão divina e colocado no trono do Egito. Ele poderia destilar todo o ódio aos seus irmãos, mas ele teve um entendimento muito além. Ele olha a partir das lentes de Deus e diz assim: Deus tinha um plano muito maior, porque eu sei, em função de que Deus já me revelou, que virão 7 anos de muita fome na terra, e Deus colocou na minha mão a condição de preservar a vida. No momento então que ele se dá a conhecer seus irmãos, e que ele diz: eu sou José, vosso irmão, imagine você o susto que esses irmãos tomaram. O primeiro pensamento: ele vai nos matar, ele vai se vingar. Eu pensaria isso. Se eu tivesse jogado meu irmão numa cisterna, desejado matá-lo, não matando, tivesse vendido como escravo para os ismaelitas, depois sabedor que os ismaelitas o venderam no Egito e que lá ele sumiu e provavelmente estaria morto, depois de anos ele aparece como o homem mais poderoso daquela região, eu teria medo dele. Mas naquele mesmo momento ele disse: se acalmem, não temam nos vossos corações, eu entendo que Deus me mandou na frente para a preservação da vida. Da vida. Há um valor, há um bem que vem de Deus,
que todas as civilizações entenderam. É preciso respeitar a vida, e José respeita e diz: o Senhor me mandou na frente para preservar a vida. Essa é a função de todo estadista, de todo comandante de um povo, preservar a vida. Não sou eu que estou dizendo, é José. Muito bem. Depois nós fomos para um outro texto, para mostrar a importância do Egito. Quando Herodes resolve matar as crianças, Daniel está com quantos anos? Vai fazer um ano. Um ano. Quando Herodes fica sabendo que os reis que vieram visitar o menino Jesus não voltaram para dar a ele o paradeiro do menino, porque ele desejava matar o menino, não sabendo onde estava o menino Jesus, ele tem uma ideia satânica. E você já sabe que Satanás é uma versão do Sete egípcio, é o deus da morte. Ele tem uma ideia mortal. Se eu não sei qual é o menino, e esse menino deve ter mais ou menos um ano, vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Já pensou alguém entrar na sua casa, Viviane, Renato? Policiais fortes, grandes, armados, jogar você para o lado com truculência, pegar o seu filho e enfiar a espada nele? Foi isso que aconteceu em Israel. Por isso Raquel chorou. Raquel representa aquela que deu origem ao povo que vivia naquela cidade, naquela região. Por isso o profeta falou que Raquel chorava os seus filhos que já não existiam mais, porque foram muitas as crianças que morreram por uma ideia satânica, que veio também de um governador. Se de um lado José, como governador, se preocupava com a vida, temos agora um Herodes que se preocupa com a morte. Se temos um José que teme a Deus e serve a Deus, o Deus da vida, temos agora um Herodes que serve ao Deus da morte e que não se importa em matar, não se importa em que crianças e outras pessoas morram. Fomos então para outro texto, um texto em que Jesus, com a simplicidade de um grande mestre, porque todo grande mestre, pastor, ensina com simplicidade. Se você for ter uma aula com um professor que fala difícil, esquece. Irmãos, eu fiz 3 cursos em 3 faculdades. Na verdade, em 2 faculdades, 2 cursos, em uma e outra. Eu nunca perdi um período. Eu nunca repeti um período. Nunca. Nunca gostei de sentar do meio para trás. Sempre sentei no máximo terceira fileira, mas eu gosto do primeiro banco. Sempre participei das aulas. Sempre escrevi tudo que o professor falou. Mas teve uma matéria com uma professora, e essa professora tinha uma didática horrível. Eu não entendia nada, direito penal. Não entendia nada. Um dia eu desisti da aula dela. No meio da aula eu desisti. Ela falou: vamos juntar grupo de 3 aqui, que vocês vão fazer um trabalho. O pessoal juntou, fiquei no meu lugar. Ela falou: Demir, vai juntar. Eu falei: não vou não. Ela falou: mas tem que fazer trabalho. Eu falei: não vou fazer não. Ah, mas por que você não vai fazer? Porque eu já desisti da sua matéria. Eu não entendo nada que você fala. E eu sou inteligente, eu não sou burro, mas do jeito que você fala eu não entendo. Ah, não, mas junta aí. Aí 2 colegas viraram e disseram: Bianca e Meire, senta aqui com a gente. Eu falei: não vou sentar com vocês não, porque eu vou puxar vocês para baixo, eu não sei nada. Ela falou: mas você não vai fazer o trabalho? Eu falei: não, eu vou abrir mão dessa matéria. Nada contra a senhora, mas contra a sua didática. Deus é bom, irmãos, Deus é maravilhoso e não me deixou. Ela saiu, veio uma outra professora, não por minha causa, por causas lá. Veio outra professora, acho que é a professora Denise, né, Matheus? A professora Denise veio, e essa era brava, mas era boa, tinha um ensinamento. Perguntei para ela: professora, não tenho nada até aqui, como é que eu recupero isso? Ela falou: compra o livro do Nutt. Eu fui e comprei o livro do Nutt, comi o livro, passei a dar aula de penal, passei a entender tudo, porque a didática dela era boa. Todo bom professor é simples,
Todo bom professor fala do jeito que você entende, não fica com firulas, não tem que fazer 1000 coisas, ele vai direto no ponto, é aquilo e acabou. Começou a falar demais, coisa que não precisa, encher de abobrinha, não leva a lugar nenhum. Jesus era simples, Jesus era o bom mestre, Jesus era curto e grosso. Ele vira e diz assim: você conhece a árvore pelos frutos, ponto. Irmãos, que didática maravilhosa! Como é que eu não pensei nisso antes? Se eu tivesse pensado nisso, eu devia registrar essa frase. Você conhece a árvore pelo fruto. Você não pode colher fruto venenoso de uma árvore boa. E você não pode colher um fruto bom de uma árvore venenosa. Não tem jeito. Se a árvore é venenosa, o fruto é venenoso. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Essa é a didática de Jesus. Muito bem. Vamos para o quarto texto. Paulo era meio complicado. Paulo era meio complicado para ensinar. Diferente de Jesus, Paulo complicava. Não é à toa que um dos escritores da Bíblia diz assim: aqueles que distorcem a palavra, pegam o que Paulo ensina, porque Paulo fala coisas difíceis de entender. É verdade. Paulo é complicado, mas quando ele chega em 2 Coríntios capítulo 11, ele tem uma clareza absoluta. Ele diz algo que a gente não sabe bem a fonte dele, porque não existe uma doutrina sobre Satanás. Havia um conhecimento que Paulo não passou para nós. E ele diz: olha, não é muito que os ministros de Satanás se façam parecer ministros do Senhor Deus, porque o próprio Satanás se faz passar por anjo de luz. Então nós precisamos recorrer ao que Jesus ensinou. Você tem que conhecer a árvore pelo fruto. Paulo que disse isso. Que os ministros de Satanás, o Deus da morte, se fazem parecer com os ministros de Deus, o Deus da vida. Porque o próprio Satanás, Deus da morte, se faz passar por anjo de luz, Deus de vida. Perigoso isso. Porque nós entramos então no mimetismo espiritual. Nós entramos então numa situação em que Satanás não aparece com chifre. Já pensou, Luana, se Satanás resolve aparecer para você? Hein? Vermelho, meio roxo, grande, cheirando enxofre, com rabo pontudo, chifres, cara de sei lá o que, cuspindo fogo, dentes grandes e te chamando. Psiu, psiu. Você viria? Não. Não fique com ciúme, Dudu, mas se fosse um homem bonito, cheiroso, elegante, já ficou chateado, já manifestou o ciúme. Aí a concorrência é desleal, não pode? Sabe como é que Satanás aparece, Dudu? Ele não vai aparecer como uma múmia caminhando assim, vai aparecer como uma loira linda, uma morena bonita, uma negra bonita, vai aparecer como uma mulher que te seduz. É isso que Paulo está dizendo. O diabo, ele aparece como aquilo que te seduz. Para quê? Para te seduzir e te levar à morte, porque ele é o anjo da morte. Como foi a conversa dele enquanto serpente lá no jardim? Não é assim que Deus disse: pode comer livremente de toda a árvore? Que voz gostosa, que conversa boa, bom de prosa. Não foi assim, respondeu a mulher. Ele disse: vamos esticar a conversa, olha, pode tocar, pode comer. Seduziu, a mulher pegou, comeu, não satisfeita, levou para o seu marido. E o que aconteceu quando eles pecaram contra Deus? Morreram espiritualmente, porque ele é o anjo da morte. Então nós entendemos isso, e só tem um jeito de você discernir Satanás e Deus: pelo fruto. Pelo fruto. Irmãos, como pastor, às vezes a gente é criticado. Alguns dizem que pastor tem que pregar mensagens espirituais. O que não é espiritual? Nós pregamos mensagens sobre a sua vida sexual. Como você deve fazer sexo? Com quem? Quais os limites? O que é pecado? O que não é? Isso é vida prática, mas a gente espiritualiza. A gente fala sobre o seu dinheiro. O que você deve fazer, o que você deve tirar primeiro, com o que você deve gastar, o que você não deve gastar, que não deve pegar emprestado, que deve trabalhar, que deve honrar a Deus. Isso não é espiritual antes de ser prático, é coisa prática.
A gente fala da relação marido-mulher, da relação pai-filho, de como é que um filho deve tratar o pai, como é que o pai deve tratar o filho, como é que a esposa deve tratar o marido deve tratar a esposa. Isso, antes de ser espiritual, é prático. A gente fala como é que você deve se comportar na sua comunidade, como é que você deve tratar o preso, como é que você deve tratar o doente, como é que você deve tratar o pobre, como é que você deve tratar aquele que te magoa, aquele que te humilha, que te dá prejuízo. Isso, antes de ser espiritual, é prático. Mas quando chega no momento de dizer que você deve abrir os seus olhos e escolher caminhos para a nação, as pessoas dizem: isso não é espiritual, a não ser que seja do agrado delas. O Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortos. Parece pouco, parece estranho. Falar 500 mil não causa uma coisa na gente. A gente não se assusta, a gente naturalizou, a gente está acostumado. Morreu, mas morreu lá. Isso é tão estranho na nossa espécie, que num dos seriados antigos dos anos 60, Jornada nas Estrelas, um planeta inteiro morre, o Sr. Spock, um vulcano, ele sente a morte daquelas pessoas, e ele chora, e as pessoas na nave, os humanos não entendem, porque ele é vulcano, ele não é humano. Dizem: por que você está assim? Ele diz: porque eu senti o grito de morte de milhões de pessoas no planeta que foi explodido. E ele olha para os humanos e diz: é estranha a raça de vocês, vocês sofrem por um que morre, mas não conseguem sofrer por milhares que morrem, por milhões que morrem. Ontem a Simone me contou, ela foi levar uma roupa para a costureira fazer um serviço, e eu estava fora de BH, ela mandou uma mensagem dizendo: Ademir, a coisa está descontrolada. A costureira me disse que esse mês ela perdeu 2 irmãos para o Covid. 2 irmãos, um de 60 anos, outro de 58, no mesmo mês. O concunhado do irmão Orlando estava no hospital com quantos, Orlando? Com Covid? Quantos estão vivos hoje? 23 de 26 morreram. Nós chegamos a 500 mil mortos. Quem será o próximo, você ou eu? Ou alguém da nossa família? Ou alguém que é o nosso querido? A gente se importa quando é com a família da gente, quando é perto da gente. Quando é longe, parece que não vai chegar. Desgraça só chega na casa do vizinho, da gente não. Mas não é verdade, chega na da gente também. Então nós temos que espiritualizar essa questão, sim. A gente tem que saber o que é de Deus e o que não é, o que é do Satanás e o que é de Deus. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lamentou a morte de algumas pessoas num acidente. Michel Temer, falando também de um acidente, lamenta muito. Presidente Dilma, numa viagem internacional, sabendo do incêndio na Boate Kiss, interrompe a sua viagem, volta para o Brasil, e a falar sobre isso ela começa a chorar enquanto falava sobre o acidente. Quando nós chegamos a 400 e poucos mil mortos, nosso presidente disse: e daí, eu sou coveiro? Nós temos que deixar de mimimi, a vida segue. Gente, todo mundo vai morrer. Eu não acho que a sua família, Beth, quando chorou a morte do seu marido, Natasha, e você, querido, choraram a morte do seu pai, que vocês estavam de mimimi. Eu não acho. Eu não acho que quando a Cláudia perdeu o marido dela, ela estava de mimimi. Eu não acho que quando essa senhora perdeu 2 irmãos, o sofrimento dela foi mimimi. Eu acho que tem um projeto. Quando então o candidato, aquele moço, disse: para mudar o Brasil tem que morrer pelo menos 30 mil pessoas. Olha 7. Olha a voz de Satanás. Na Marcha para Jesus, símbolo do fuzil, símbolo do revólver, todas as palavras negacionistas,
uma gripezinha, um resfriadinho, isso não vai matar ninguém. Tome cloroquina, um remédio que o mundo inteiro já provou que não funciona. Há 2 semanas atrás ele foi em Anápolis, reuniu a igreja evangélica interdenominacional, várias igrejas, e ele de novo defendeu a cloroquina e disse: não tem comprovação de que a vacina funciona. Tem sim! Tem sim! O que não tem comprovação é a tal da cloroquina e aquele conjunto de outros remédios parasitários e outras coisas. Sabe por que nós estamos chegando a esse número? Porque nós não estamos vendo Satanás travestido de anjo de luz. Porque ele entrou nas igrejas, ele subiu nos altares, ele falou nos microfones da igreja. Porque a igreja fez aquilo que Nabucodonosor fez muitos fazerem diante dele. Ao som de todos os instrumentos, as pessoas se ajoelharam diante da estátua de ouro, diante da riqueza. Sabe o que ele fez? Distribuiu cargos entre pastores. Recentemente ele disse que o próximo ministro do STF tem que ser terrivelmente evangélico. Irmãos, que adjetivo é esse, terrivelmente? Eu espero que o evangélico seja doce, seja justo, seja honrado, seja lúcido, mas terrível não. Se você acha que não é espiritual o que eu estou dizendo, espere a morte chegar na sua família e na sua casa. Se você acha que é espiritual, comece a orar e dizer: Deus, a igreja errou ao apoiar Sete, ao apoiar Satanás, ao deixá-lo tomar lugar de proeminência na igreja. Muitos cristãos saíram fazendo arminha e votaram. Deixa eu te falar uma coisa. Nós poderíamos ter vacina desde agosto do ano passado. Poderíamos todos estar vacinados. Quem ainda não recebeu a vacina, levanta a mão. Você já podia estar vacinado. Você não está vacinado porque ele não comprou a vacina. E se você pegar essa coisa, a culpa é dele. Não tem outro, a culpa é dele. Porque ele subiu com pastores e ele comprou os pastores. Ele comprou as igrejas. Mas sabe de uma coisa? E aqui eu quero fazer um recorte. Eu li essa semana uma frase que, segundo estava escrito, é de um autor espírita, que disse algo que é tão óbvio. Ele disse: não importa o que o mal faça, a gente sabe que o bem vai triunfar no final. A gente sabe que Satanás vai ser detido pela força do Senhor Jesus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, ao Deus da vida, e não ao Deus da morte. Em um jargão do tempo da campanha, nenhum Messias vem com arma na mão. Vem com a Bíblia. Arma, nunca. Quem tem que usar arma é polícia. E quem tem arma e não é polícia é bandido. Enquanto não comprou vacina, aprovou mais de 30 recursos para que as pessoas tenham armas e munições. Triste é um país que troca vacina por bala e por revólver. Na sua oração, comece a levantar uma barreira contra esse homem que está sendo usado por um espírito de morte, que é um espírito de morte. E para alguém votar nesse sujeito, se dissesse para mim que ele foi um grande governador, um bom prefeito, um excelente deputado, um bom pai, um grande marido, eu entenderia. Como deputado, 28 anos, ele nunca fez nada, nenhum projeto. Nada. Defendeu o miliciano o tempo inteiro. E a igreja bateu palmas. Irmãos, se levantem em oração e levantem uma barreira espiritual.
porque vão ser muito mais do que 500 mil mortos até que essa coisa acabe. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.